Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? É com muita alegria e satisfação que eu convido vocês para meditarem na Palavra de Deus em mais um momento de esperança. O assunto para a nossa reflexão é sobre as 3 fases da libertação do pecado. E por ser um assunto muito importante sobre a salvação, eu peço que vocês compartilhem com todos os seus amigos. O verso bíblico para a nossa leitura e para introduzir o nosso tema está no Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 36, que diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus amigos, a primeira coisa que nós precisamos entender nesse verso bíblico é que só Jesus pode libertar o pecador da condenação do pecado. Somente Jesus, o Filho de Deus, que veio aqui nesse mundo morrer no lugar do pecador, somente Ele pode salvar o pecador da condenação. Quando falamos em libertação do pecado, nós também nos referimos à salvação que Deus oferece a todo pecador. Esta libertação ou esta salvação que Deus oferece, ela se apresenta em 3 tempos, ou em 3 fases. Na primeira fase, o pecador é liberto da condenação dos pecados cometidos no passado. E nessa fase, o pecador recebe o perdão dos seus pecados e é justificado. De acordo com o que está escrito na primeira carta de João, no capítulo 1 e no versículo 9, que diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Notem, meus amigos, que nessa fase o pecador pede perdão a Jesus e automaticamente ele é perdoado. E pela graça de Deus ele é justificado. Ou seja, quando o pecador pede perdão a Jesus, ele é perdoado e é tratado por Deus como se nunca tivesse cometido pecado algum. Mas o processo da libertação do pecado, o processo da salvação não termina aí na primeira fase. Nós temos a segunda fase que a Bíblia nos ensina, que se refere ao processo da santificação. Na segunda fase, Jesus liberta o pecador do poder do pecado, para que ele possa viver uma vida que agrade a Deus. Ao receber o poder de Deus para vencer as tentações, para vencer o pecado, ele entra num processo de santificação. É um processo que só termina com a volta de Jesus ou com a morte do pecador. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18, está escrito assim: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Assim, meus amigos e irmãos, nós entendemos que quando Jesus passa a fazer parte da vida de uma pessoa, a pessoa, além de ficar livre da condenação dos seus pecados, ela recebe o poder para fazer a vontade de Deus, ou seja, para andar em obediência, para dizer não ao que é errado e para fazer tudo conforme a palavra de Deus nos pede para fazer. Hoje em dia, de uma maneira geral, as pessoas querem ficar apenas na primeira fase da libertação. E por que eles preferem ficar só com a primeira fase da libertação? Porque as pessoas querem ser salvas, mas não querem andar nos caminhos de Deus. Todo mundo quer um dia viver no céu com Jesus, mas poucas pessoas compreendem que é preciso fazer a vontade de Deus. Então, se o pecador é liberto da condenação dos seus pecados passados, no presente ele precisa fazer a vontade de Deus. E isso nos lembra a experiência de Maria Madalena. Vocês conhecem a história.
Quando Jesus perdoou Maria Madalena, ele disse: nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Vocês viram? Jesus perdoou Maria Madalena, tirou a condenação e pediu que ela daí para frente fizesse a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é não viver em pecado. Então, na primeira fase, somos libertos da condenação dos pecados cometidos na ignorância. Ou seja, naquele período da vida, quando nós não conhecemos a vontade de Deus. E aí nós fazemos as coisas erradas pensando que estamos fazendo certo. Esse pecado da ignorância, Jesus perdoa quando nós pedimos perdão. Mas Ele pede que daí para frente andemos nos caminhos de Deus, nos preparando para a volta de Jesus. E esse andar nos caminhos de Deus nada mais é do que o processo da santificação que leva uma vida toda. Sabem, meus amigos, há um texto no Evangelho de Mateus que Jesus fez uma advertência. Ou seja, Jesus fez uma observação. Muitas pessoas só querem ser libertas do pecado e continuar fazendo a sua própria vontade. Ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 21 e 22, Jesus diz assim, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vejam, amigos, que de acordo com essas palavras de Jesus, praticar a iniquidade é não viver em santificação. Praticar a iniquidade é viver em pecado, é viver em transgressão da lei de Deus. Por isso que Jesus disse a Maria Madalena, vai e não peques mais. Porque na primeira fase da libertação, nós somos salvos. Jesus nos perdoa os pecados cometidos no passado. Mas precisamos viver no presente em obediência a Deus. Então aqui quando Jesus diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, Ele está se referindo àquelas pessoas que foram perdoadas, receberam a salvação, mas continuaram no pecado, porque não viveram em obediência à palavra de Deus. E o que Satanás mais faz para atrapalhar a vida das pessoas é fazer com que elas não entendam esses 3 passos da santificação, ou da salvação, da libertação. Então, na primeira fase, somos perdoados. A graça nos salva. Na segunda fase, recebemos o poder para fazer a vontade de Deus e assim nos prepararmos para o reino dos céus. Mas tem ainda a terceira fase. E quando acontecerá a terceira fase? A terceira fase da libertação do pecado é a glorificação do pecador. E a glorificação do pecador ocorrerá por ocasião da volta do Senhor Jesus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 51 e 52, a Bíblia diz assim, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui, quando a Bíblia refere nós seremos transformados, está falando das pessoas que estiverem vivas por ocasião da volta de Jesus. Os que morreram em Cristo morreram salvos, ressuscitam e serão transformados. E os vivos, salvos, que esperam a volta de Jesus, serão transformados. Assim que todos seremos transformados, tanto os cristãos que morreram, ressuscitam, quanto os cristãos que estão vivos. Todos serão transformados num abrir e fechar de olhos, a natureza será transformada. E aí sim, para sempre, os salvos terão a natureza livre da presença do pecado. Meu prezado amigo e minha prezada amiga, hoje, enquanto a porta da graça está aberta, nós temos a oportunidade de andar nos caminhos de Deus. Enquanto estamos vivos, podemos pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos
e andar na presença de Deus em santificação, nos preparando assim para a volta de Jesus. E o apelo que eu faço para você, meu amigo e minha amiga, é para entregar a vida a Jesus, se consagrar a Jesus e viver para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus. Se esse é o desejo do seu coração, de ser uma nova criatura, de receber uma nova natureza quando Jesus voltar, uma natureza onde não haverá a presença do pecado. Se você tem esse desejo no coração, então eu convido você para orar comigo nesta hora. Por isso, aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Amado Deus, nosso querido Pai Celestial, Senhor, nós agradecemos pelo privilégio que temos de conhecer Tua Palavra, e a Tua Palavra nos diz que Jesus nos liberta do pecado para a vida eterna. Senhor, nos ajude a compreendermos o plano da salvação. Nós sabemos que Jesus morreu na cruz para perdoar nossos pecados e para nos salvar. Nós agradecemos por isso, mas te pedimos, Senhor, o poder do Espírito Santo em nossa vida, para andarmos em conformidade com a Tua vontade, com a Tua palavra. Por favor, Senhor, limpa o nosso coração de todo pecado e nos ajude a sermos firmes na decisão que estamos tomando de fazer a Tua vontade, de honrar o Teu nome, de nos prepararmos para a volta de Jesus. Toma conta de cada um de nós, cada um dos nossos amigos, nossos irmãos, que nesta hora também decidem se consagrar ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos aceite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.